Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 268 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862 e 863 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tratam da representação para instauração de instância em dissídio coletivo. Nesse sentido, nos diz o artigo 856 da Consolidação das Leis do Trabalho que a instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Portanto, será efetivada a instauração de instância em dissídio coletivo através de representação escrita, portanto, não cabe aquela regra da representação verbal, da petição verbal, para ser transferida a termo pelo setor competente. Neste caso, a instância só poderá ser instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Portanto, havendo a situação de estar a categoria profissional em greve, esta instauração de instância em dissídio coletivo poderá ser exercida por iniciativa do próprio presidente do tribunal ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Então, são várias as situações. A primeira situação é que a instância será instaurada sempre mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Quem poderá fazê-lo? Os sindicatos representativos das categorias, o próprio presidente ou a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Estas duas últimas situações somente se existir paralisação da categoria respectiva. Nos diz o artigo 857 da Consolidação das Leis do Trabalho que a representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sociais sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856 que nós acabamos de estudar,
quando ocorrer a suspensão do trabalho. Aí nós já havíamos antecipado no estudo do artigo 856, nesta mesma aula, que a representação para instaurar a instância em dissídio pertence como prerrogativa principal às entidades sindicais. Havendo paralisação dos trabalhos, aí sim entraria a regra aludida no artigo 856, podendo ser a mesma instaurada pelo próprio presidente do tribunal ou pela Procuradoria da Justiça do Trabalho. Nos diz o artigo 857, através desta feita de seu parágrafo único, que quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas no âmbito de sua representação. Aí nós estamos diante de uma hipótese de que não há sindicato representativo da categoria econômica ou profissional em litígio. Aí esta instauração de instância em dissídio coletivo poderá ser instaurada pelas federações correspondentes. Não havendo nem entidade sindical, nem federação, poderá ser o pleito de instauração de instância em dissídio coletivo formulado pelas confederações respectivas no âmbito de cada uma de suas representações. É importante informar nesse instante que o artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil determinou que, em seu parágrafo 2º, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Neste diagrama, o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil veio a trazer em si um entrave muito grande à instauração de instância em dissídio coletivo, porque exigiu que, havendo a recusa de qualquer uma das partes, ou seja, o sindicato patronal, ou seja, o sindicato empregatício, recusando-se alguma destas partes à negociação coletiva ou mesmo à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, na hipótese, e apenas na hipótese de haver recusa à negociação coletiva ou mesmo ao movimento de arbitragem, as partes de comum acordo. Aí, quando foi lançado esse artigo 114, parágrafo 2º da Lex Fundamentalis, nós
alertamos de forma muito incisiva a respeito desta situação redacional do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, porque, a princípio, nós tínhamos entendido que esta modalidade de determinação constitucional tinha sido elaborada por engano, ao colocar-se a necessidade do comum acordo para ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica. Por quê? Não é possível que, se as partes, qualquer uma delas, o sindicato dos empregados ou o sindicato dos empregadores, não concordar com a negociação coletiva ou com a arbitragem, vá anuir com o ajuizamento da instância em dissídio coletivo. Era, portanto, para nós, e ainda é, até hoje, até os dias atuais, passados tantos anos de promulgação da emenda constitucional que adulterou o artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, um selo de pá de cal para a instauração de dissídio coletivo, porque a parte que se recusa a negociar certamente não prestará a sua autorização para a instauração de instância em dissídio coletivo. E, portanto, o dissídio coletivo, a partir deste momento da modificação dos temas impressos no artigo 114 constitucionalizado, deixou de ser existente, pois dificilmente haverá uma instauração de dissídio coletivo em matéria econômica com a anuência de ambas as partes. Nesse sentido, portanto, a Constituição da República Federativa do Brasil veio a sepultar o dissídio coletivo em termos de justiça especializada do trabalho. Nos diz o artigo 858 da Consolidação das Leis do Trabalho que a representação será apresentada em tantas vias quanto forem os reclamados e deverá conter a designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço. Também deverá trazer os motivos do dissídio e as bases de conciliação. Veja bem como o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil veio a trazer um enorme entrave para a instauração de instância em dissídio coletivo. Em primeiro lugar, ao analisarmos o artigo 858, devemos alertar sempre para o fato de que o artigo 858 deveria ter sido atualizado tanto pela reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, como também pelas normas posteriores que criaram o processo eletrônico judiciário do trabalho, porque atualmente, por ser também a instauração de instância em dissídio coletivo uma modalidade afeita ao processo eletrônico, não há falar mais em
representação apresentada em tantas vias quanto forem os reclamados. Será apenas e tão somente impressa no processo judiciário eletrônico, no PJE, numa única via que fará parte dos autos eletrônicos. Nessa via, deverá haver a designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados, como, aliás, toda a ação reclamatória trabalhista feita à Justiça do Trabalho, e a natureza do estabelecimento ou do serviço, para se ter uma noção inicial do que se trata aquela representação para instauração de dissídio coletivo. E, portanto, a discriminação dos serviços e da natureza do estabelecimento é situação sine qua non para o deferimento do pedido de instauração de instância em dissídio coletivo. Por outro lado, também deverá conter a petição para instauração de instância em dissídio coletivo dos motivos da discordância e as bases que podem ser utilizadas para fins de conciliação. Nos diz o artigo 859 da Consolidação das Leis do Trabalho que a representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação por maioria de 2/3 dos mesmos, ou em segunda convocação por 2/3 dos presentes. Aqui cabe uma análise desse artigo 859 da Consolidação das Leis do Trabalho à luz do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Ora, entendemos nós que esse artigo 859 da Consolidação das Leis do Trabalho representa total ingerência do Estado sobre a vida única dos entes sindicais, porque não pode exigir, como nos afirma o artigo 8º, inciso 1º da Lex Fundamentalis, qualquer ingerência ou intervenção na representação sindical e, portanto, não pode o texto do artigo 859 consolidado promover situações que são afeitas à vida própria da entidade sindical, como aprovação de assembleia, quórum de assembleia, em primeira ou segunda convocação, ou qualquer modelo de convocação, e, portanto, é totalmente, a nosso sentir, inconstitucional o texto incerto nesse artigo 859 da Consolidação das Leis do Trabalho e a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou passar inaubis a oportunidade de excluir do texto seletista esta modalidade de inconstitucionalidade
enxugando para que não haja, ao longo dos tempos, como tem havido, qualquer insegurança jurídica em relação à vida própria das entidades de classe. Portanto, a nosso sentir, este artigo 859 da Consolidação das Leis do Trabalho é eivado de inconstitucionalidade e, portanto, deveria ser assim decretado, mas não foi e permanece íntegro ainda este texto normativo impresso na Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, não há como nós aceitarmos como válida a subordinação da representação dos sindicatos para a instauração da instância em dissídio coletivo, a aprovação de assembleia e no quórum estabelecido nesta norma seletista. Nos diz o artigo 860 da Consolidação das Leis do Trabalho que, recebida e protocolada a representação, estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes com observância do disposto no artigo 841. Ora, recebida e protocolada a representação e estando a mesma de acordo com as normas estabelecidas para tanto, o presidente do tribunal designará audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes em observância ao disposto no artigo 841 dessa mesma Consolidação das Leis do Trabalho, que é justamente aquele artigo que determina condições para notificações dos reclamados nos processos judiciários eletrônicos do trabalho. Uma outra observação que deveríamos fazer neste momento é que o prazo de 10 dias previsto no artigo 860 da Consolidação das Leis do Trabalho, por força da turgidez das pautas do tribunal, não é mais possível de ser assumido e, portanto, não deve ser levado em consideração, levando-se em consideração a pauta existente dentro do Tribunal Regional do Trabalho a que se dirige a instauração de instância em dissídio coletivo e a possibilidade da realização desta audiência de conciliação para o prazo mais breve possível. Continua a nos dizer o artigo 860 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que quando a instância for instaurada ex officio, ou seja, por obra própria do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, naqueles casos que já vimos, quando acontece a paralisação das atividades através da greve, quando lhe é dada esta oportunidade de instaurar ex officio a instância em dissídio coletivo, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível,
após o reconhecimento do dissídio. Eu acredito que uma modificação bastante substancial neste artigo 860 da Consolidação das Leis do Trabalho seria extinguir este parágrafo único e transformá-lo no texto do caput do artigo, porque para nós seria satisfatória que a instância fosse instaurada em qualquer situação ex officio, no caso do movimento paradista, ou como um acordo das partes envolvidas, dos entes sindicais de empregados e empregadores, seria sempre de bom alvitre que ela fosse a audiência de conciliação ser realizada dentro do prazo mais breve possível, atendendo às pautas correspondentes. Nos diz o artigo 861 da Consolidação das Leis do Trabalho que é facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável. Aqui a situação é a mesma da participação do reclamado em audiência de instrução e julgamento no grau primeiro da Justiça Especializada do Trabalho, quando o empregador poderá se fazer representar tanto por um gerente quanto por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável, anunciando sempre que o preposto não precisa ser empregado, podendo ser qualquer pessoa, desde que tenha conhecimento do dissídio, tal como acontece no caso das ações reclamatórias de direito impetradas perante as varas do trabalho. Nos diz o artigo 862 da Consolidação das Leis do Trabalho que na audiência designada, lembrando sempre que a audiência é obrigatória, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Nesse sentido, como nós já vimos em nossas aulas anteriores, que o processo judiciário eletrônico do trabalho, ele visa primazmente a consolidação, a conciliação. No caso dos dissídios coletivos, as instaurações de instância também são carreadas para os movimentos conciliatórios e, portanto, na audiência designada, onde ambas as partes estejam presentes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação que pretendem entabular para chegar a uma composição a respeito daquele dissídio coletivo de natureza econômica, lembrando sempre que toda esta articulação visa aos dissídios de natureza econômica. Os dissídios de natureza social, eles não têm que se ater às determinações da Constituição da República Federativa do Brasil, não sendo necessária a aposição de comum acordo para que a instância seja instaurada.
Portanto, não havendo natureza econômica, o dissídio pode ser instaurado nos métodos aqui estabelecidos pela consolidação das leis do trabalho, sem que haja a necessária anuência de ambas as partes. Portanto, no caso de dissídio de natureza social, só há a necessidade da negativa de conciliação ou arbitramento para que cada uma das partes, tanto a parte patronal através de seu sindicato, quanto a parte dos empregados através do ente sindical respectivo. Havendo, todavia, natureza econômica, haverá toda a participação do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, como nós já estudamos anteriormente. Caso não sejam aceitas as bases propostas para a conciliação, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Portanto, não havendo a aceitação das propostas de ambas as partes, o presidente do tribunal fomentará a sua proposição dentro daquilo que lhe seja capacitado para resolver o conflito. Nos diz o artigo 863 da Consolidação das Leis do Trabalho que, havendo acordo, o presidente submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão apta a tanto. Então, neste caso, havendo acordo, tanto por aceitação de uma das partes ou de ambas as partes, das propostas inicialmente formuladas pelos entes sindicais, ou quando não houver esse tipo de concordância pela proposta do presidente do tribunal, o presidente a submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão. Aqui há uma observação importante a ser feita, que normalmente o que acontece é que, havendo acordo, a homologação pelo tribunal na primeira sessão é normalmente consolidada. Todavia, não há impedimento legal para que os componentes do tribunal que estarão aptos a promover a homologação desse acordo discutam algumas das cláusulas que foram conciliadas, podendo fazer alterações a respeito da mesma, quando o tribunal, ao invés de homologar o acordo, promoverá a presença de uma sentença normativa que vai valer dentro do lapso temporal em que estiver sendo estabelecida a consolidação. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 268 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais
Àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos proporcionar a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.